Sejam todos bem-vindos. Essa frase é importante, né, a gente dizer para vocês, porque os encontros psicoeducacionais, eles começam em fevereiro, em geral. Tá? São sobre vários temas ligados aos transtornos do humor. E neste ano é a primeira vez que foi introduzido este tema, né? Espiritualidade e religiosidade. Saiu um O ali a mais que eu não percebi. E tanto eu como a doutora Aline Valente Chaves, né, nos interessamos em dar esta palestra. Eu vou começar e depois a doutora Aline continua. E eu só tenho uma curiosidade de saber assim, quem está vindo pela primeira vez num encontro psicoeducacional, levanta a mão, por favor. Tá. Os outros já vieram, então, em outras ocasiões. Que bom. Esses que estão vindo pela primeira vez, continuem a vir, porque sempre os temas são muito interessantes, sempre ligados aos transtornos do humor, ok? E obrigado, então, pela presença de vocês. O Conselho Científico também resolveu, neste ano, introduzir 5 slides, tá? Falando sobre o conceito de saúde mental e de transtornos do humor. Porque muitas pessoas chegavam aqui e diziam, mas começavam a querer saber o que era depressão, o que era transtorno bipolar. Então, assim, em 5 slides, a gente vai sintetizar, mas só para aqueles que nunca vieram e não têm ainda uma certa noção a respeito, é que a gente introduziu, então, esses slides, ok? Pode passar, por favor. Então, o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 1946, né, ela definiu como sendo um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença. Tá? Só que, em 1983, houve uma assembleia, essas assembleias sempre acontecem, a 101ª Assembleia Mundial de Saúde, em que foi solicitado, né, uma mudança nessa definição, introduzindo também a questão, né, ou a dimensão não material ou espiritual. Tá? E na realidade, então, isso segundo este autor, Fleck, que estuda bastante essa questão, então o conceito mudou, né, saúde como um estado dinâmico, tá, de bem-estar completo, né, físico, mental, espiritual e social, tá? E não meramente ausência de doença. A própria Organização de Saúde também, uma Organização Mundial de Saúde, também apresenta um conceito de saúde mental, tá? Que também é um estado dinâmico, de completo bem-estar, no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, né? Pode fazer face ao estresse normal da vida, quer dizer, ele consegue lidar com os estresses, né, quando ele está bem, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere ou em outras comunidades. Né? E no conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde existe sempre esse lema, cuidar sim, excluir não. Ok? Próximo. Então, dentre os transtornos de humor, tá, eles são caracterizados, tá, por algumas doenças. Tá? Vamos dizer que as mais comuns são a depressão, que também para nós é chamado de transtorno depressivo maior, mas popularmente, né, as pessoas a chamam de depressão simplesmente. E bipolaridade ou transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar. E essas duas doenças, elas então têm como base, né, sempre há uma alteração patológica do humor. Tá? As características, né, que levam em consideração, por exemplo, ela apresenta características que levam em consideração o tempo, quer dizer, quanto tempo essa pessoa, né, está doente, ou quanto tempo, né, ela apresentou um episódio e depois teve um período que ela estava bem e depois voltou. Né? A duração, obviamente, também, e a intensidade, se é leve, se foi moderada ou grave. Tá? Todas essas doenças, então, essas duas doenças causam sofrimento e prejuízo no funcionamento global do paciente, ok? E também apresentam, assim, uma tendência, isso não quer dizer que todos os casos, né, mas consequências graves e complexas. E cada vez mais a gente sabe que
existem muitos pesquisadores estudando a depressão e a bipolaridade, tá? Que hoje a gente sabe que são mais frequentes do que antes. Pode passar? Então aqui, o transtorno depressivo maior, ele é caracterizado com episódios depressivos, que podem ser únicos, às vezes a pessoa tem uma depressão só no decorrer da vida, tá? Ou ela tem várias, quer dizer, são recorrentes, né, ao longo da vida. Então aqui é o humor normal, tá? Um episódio depressivo, aí a pessoa fica bem, tem outro episódio e assim vai, tá? E pode passar? O transtorno bipolar, que é caracterizado também pela presença de vários sintomas, né? Desses sintomas sempre acontecem dentre o polo positivo, aqui eu não coloquei, mas o polo eufórico e o polo depressivo, tá? Que também são chamados de episódio depressivo e episódio hipomaníaco ou maníaco. Aqui também no gráfico, só para vocês terem uma noção, humor normal, um episódio depressivo, isso aqui não é uma sequência, tá? É só um exemplo, essa figura é só um exemplo para vocês terem uma noção. Às vezes a pessoa já começa tendo um quadro, por exemplo, de mania, ok? Então aqui é um episódio depressivo, depois fica bem, aí tem um episódio maníaco, que é a euforia, a exacerbação, vários sintomas que a pessoa apresenta. Depois normaliza, tem um quadro de hipomania, que seria uma pequena mania, e um episódio misto, que é aquele quadro em que às vezes a pessoa levanta de manhã muito deprimida e no mesmo dia depois, no final do dia, por exemplo, ela fica eufórica, tá? Então, esse é o quadro misto, que inclusive é um episódio muito mais grave, tá? E com riscos maiores de suicídio. A causa, tá? Basicamente, assim, apesar de cada vez mais existirem estudos a respeito, tá, das doenças, ainda, logicamente, não foi desvendado tudo, mas já se sabe bastante coisa. Mas o importante é essa questão, aqui, esse ponto aqui, a vulnerabilidade biológica, tá? Porque ela é determinada pela genética. Então, quem tem um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, pode vir a apresentar, sim, ou quadros depressivos ou bipolares, tá? E, logicamente, que existem fatores que muitas vezes desencadeiam essas doenças, tá? Entre elas, a própria condição de nascimento, por exemplo, a mulher no parto, quando ela acaba tendo um episódio depressivo, por exemplo, tá? Uso de drogas, situações do ambiente. Então, fatores psicológicos e fatores ambientais, tá? E quem apresenta essa vulnerabilidade biológica, tá? Ela tem mais dificuldade para entrar em contato com o estresse e lidar com o estresse da vida. Próximo. Então, agora a gente entra no tema propriamente dito, espiritualidade e religiosidade, né? Se há evidências de melhora, enfim, elas ajudam. Oi, espera um pouquinho só, volta um pouquinho, só porque eu quero falar uma coisa. Então, assim, eu sou uma médica, tá? E eu estou aqui hoje para dar a vocês uma palestra falando sobre isso. Então, todos os dados que estão aqui são dados científicos. Não existe da minha parte nenhuma uma tendência, tá, a alguma coisa. Então, eu não tenho uma atitude aqui, uma postura tendenciosa. Tá? É apenas para mostrar para vocês o que está acontecendo em termos de pesquisa, por exemplo, como é que a espiritualidade e a religiosidade acontecem. Então, nessa introdução, agora pode passar, eu coloquei aqui que o ser humano está sempre, né, em busca de respostas, né? Ou qual é a essência da natureza humana, como é que é essa existência nossa, quando a gente nasce, vive, morre, quer dizer, de onde vim, para onde vou, né? Deus existe mesmo? É um criador, um poder sobrenatural, por exemplo? Quando se fala de doença mental, por quê? Por que eu tenho uma? Por que eu sou deprimida? Por que eu sou bipolar? Né? E haverá algum dia, quer dizer, uma atitude esperançosa, haverá algum dia uma penicilina, por exemplo, que pode curar as doenças mentais? Né? E, obviamente, que também existem muitas pessoas hoje que estão em busca de saber o quanto que a espiritualidade e a religiosidade podem mesmo ajudar aqueles que sofrem com um transtorno psiquiátrico. Existem muitas outras questões, mas eu não vou ficar
trazendo elas para cá, né? Pode continuar. E aí eu fui buscar, no momento em que comecei a estudar esse tema, eu fui buscar conceitos, tá? Porque, para vocês terem uma ideia, existe uma sobreposição, tá, de conceitos do que é espiritualidade, religiosidade, religião, fé, crença. Então, às vezes, os autores, né, têm uma variação pequena, outras vezes falam de forma diferente, uns acham que religiosidade é a mesma coisa que espiritualidade, enfim. Então, é quase como se ainda não existisse propriamente uma definição, né, que agradasse, por exemplo, que fosse completa, vou dizer assim. Então, um dos primeiros conceitos que eu trago, pode passar, por favor, é desse autor, Koenig, que em 2001, né, ele é um dos maiores estudiosos, tá? Ele tem inúmeros trabalhos ligados a esse tema. Ele descreve, tá, o que é a espiritualidade como uma busca pessoal de respostas. Sobre o quê? Sobre o significado da vida. E o relacionamento, tá, com o sagrado ou então com o transcendente. E religião para ele é um sistema organizado de crenças, rituais, práticas, símbolos, tá, que fazem a aproximação, tá, do indivíduo com este sagrado ou transcendente. Tá? Então a religião é que faz essa aproximação. Pode passar, por favor? Uma das pessoas, um dos psiquiatras que mais estuda aqui no Brasil, tá, a espiritualidade e a religiosidade, é o Alexander Moreira Almeida, okay? Que tem um conceito praticamente semelhante ao do Koenig. Tá? Busca pessoal por questões fundamentais sobre a vida, sobre o seu significado, ok? Então não varia muito, relação com o sagrado, sistema organizado. Então vamos passar no próximo. Aí existe um autor chamado Ross, que ele, em 1995, ele escreveu uma coisa que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, que é: a dimensão espiritual depende de 3 componentes. Tá? O primeiro é realmente a necessidade de encontrar significado, razão e preenchimento na vida. Porque, na realidade, todos nós, à medida que, vamos dizer, nos tornamos conhecedores de nós mesmos, né, a gente acaba sempre procurando um significado para a vida. Né? Porque isso é muito importante, vocês vão ver aqui no final, mas o que acontece quando a pessoa não tem, né, esse significado ou não dá um sentido para a sua vida. Mas primeiro vamos aqui. Então, assim, a outra dimensão seria a necessidade de esperança e de vontade de viver. Tá? E a terceira é a necessidade de ter fé em si mesmo, no outro, né, ou nos outros e em Deus, ou em Deus. E essa necessidade de significado ele coloca como extremamente importante, né, que não pode ser deixada de lado, é uma condição essencial, né, à vida, porque se o indivíduo não encontra esse significado, o que pode acontecer é dele vir a sentir sentimentos de vazio e desespero que automaticamente podem levar, e em geral levam, tá? É um dos sintomas, vamos dizer, da depressão, levam então a sintomas depressivos e podendo levar também ao suicídio. Então, isso eu considerei como muito importante. Aí, para falar um pouquinho mais, abrir mais um pouco esse campo, não só de espiritualidade e religiosidade, eu fui buscar o que era fé. Né? Então, o Fowler, em 1994, ele colocou como é um processo dinâmico a fé, tá? Central para o self, para o si mesmo, né? Para mim, que ajuda a pessoa a dar forma a seus relacionamentos pessoais e sociais, e fornece a base para que essa pessoa encontre uma maneira coerente, né? Uma maneira de manter coerência na sua vida. Tá? E o Fowler caracteriza a fé por 4 elementos. O primeiro, que ele diz que é um processo centralizador, integrador, tá? Fornece a base para a formação de crenças, de valores e de significado. Ó, tem 2 cadeirinhas aqui, ó, 3 até aqui, ó. Tá? Outro elemento é que dá coerência e direção, né, à vida das pessoas. E outra coisa é que une, né, a fé une as pessoas, porque faz com que elas, por exemplo, se elas fazem parte de um grupo, elas vão compartilhar, né, a lealdade, a confiança umas com as outras, né, e isso, então, é também muito importante. E torna as pessoas capazes de lidar e enfrentar com os limites, né,
todos os limites que nós temos na vida, né? Pronto? Aí, por último, em termos de conceito, eu peguei o dicionário Oxford, que é um dicionário inglês, tá? Que diz mais ou menos a mesma coisa, mas é só para vocês ficarem com, vamos dizer, com um resumo, tá? Desses conceitos todos. Então, espiritualidade, aqui ele coloca como questionamento, né? Mas realmente pode ser a busca a respeito do significado da vida e da razão de viver, tá? A religiosidade, quer dizer, todo indivíduo que acredita, tá, que segue e pratica uma religião, ele tem uma religiosidade. Tá? Então, é a extensão desse indivíduo nessa questão do acreditar, seguir e praticar. A religião, para ele, aqui, é a crença, quer dizer, para o dicionário, é a crença no poder de um ser sobrenatural, né? Um poder criador, controlador do universo. Tá? A crença é qualquer valor que um indivíduo sustenta, tá? E que forma a base de seu estilo de vida e de seu comportamento. E ele não fala, nessa parte do dicionário, né? Assim, eu peguei de um outro local, na realidade uma definição bíblica que diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, né, que não se veem. Em outras palavras, seria um sentimento de crédito total em algo ou alguém, mesmo que não haja nenhum tipo de evidência, de comprovação, tá, dessa verdade. Ok? Bem, e aí eu ainda nas minhas buscas, né, fui tentar compreender um pouco mais ainda sobre o que era espiritualidade. Tá? Porque eu sempre considerei que espiritualidade tinha uma amplidão maior do que todos esses conceitos que se falam aqui. E aí eu achei num site uma definição que eu considerei como restrita de espiritualidade e religião, porque fala que a espiritualidade é uma relação pessoal com o divino. Então seria uma coisa exclusiva. E a religião é o controle da multidão, ou o controle do grupo, né? Que também acho, por isso que eu falei que é restrita, né? E na definição mais ampla de espiritualidade que eu encontrei, é um autor chamado Solomon, em que ele diz que é um fenômeno humano, a espiritualidade, tá? Uma parte essencial da existência humana, tá? Uma maneira de experimentar o mundo, de viver, de interagir com outras pessoas e com o próprio mundo, né? Aí você já amplia mais, né? O outro, as outras pessoas, estão também nesse significado de espiritualidade. E envolve um sem número de maneiras, né, de você conviver, de pensar. Então, assim, para mim, o que ele quer dizer é pensar o outro, olhar para o outro, de que forma você faz isso, né? Sentir o outro, mover-se, tá? E agir em relação ao outro, né? Porque nós não somos seres, né, únicos, né, e que estamos vivendo uma vida única. A gente se relaciona o tempo todo com as outras pessoas, né? Então, essa relação, né, também tem uma conotação, né, deve também ter, né, uma conotação espiritualista. Então, a espiritualidade envolve, né, não somente indagações sobre aspectos da própria vida, né, mas compreensão de que não há respostas definitivas, né? E a espiritualidade fornece um sentimento mais amplo da vida, tá? Porque contempla o amor, que é o estar com o outro, compartilhar com o outro, né? Reverência, que é o respeito, o reconhecimento e aceitação dos próprios limites, e confiança, uma maneira de estar no mundo e acreditar que você pode fazer conquistas. Então, na síntese, por exemplo, o que eu considero dessa definição que eu coloquei como sendo mais ampla, né? Só para citar um exemplo, as pessoas que aqui estão e que são voluntárias, por exemplo, né, elas têm uma atitude espiritualista, né, diante de uma doação que elas fazem a uma instituição. Se você, de repente, ajuda um cego a atravessar, né, uma rua, naquele momento você tem uma atitude espiritualista, né, porque você está ajudando, podendo ajudar,
né, aquela pessoa. Então, só para citar, quer dizer, 2 exemplos que é como eu entendo isso, né, esta definição do Solomon. Vamos em frente? Então, e aí como é que começa essa relação da espiritualidade e da religiosidade sobre saúde e doença, né, no Ocidente e Oriente? Na medicina ocidental, principalmente a psiquiatria, tá, ela apresenta 2 posturas em relação ao tema. Em geral, obviamente que isso não é ainda, vamos dizer, uma postura que existe em todos os psiquiatras, né? Mas, em geral, existe uma negligência, quer dizer, esses estudos são irrelevantes, não dizem respeito a mim, tá? Não tenho interesse, ou então uma oposição, que as experiências religiosas podem apresentam evidências, né, de que há causa doenças, tá? Diversas psicopatologias. Já a medicina oriental, há muitos séculos, busca integrar, né, as duas, a espiritualidade, a religiosidade, com esse binômio saúde e doença. Vamos em frente? E aí eu coloquei aqui o relacionamento entre psiquiatria e religião, tá? Em que no Ocidente, espera um pouquinho só, em que existem 2 visões antagônicas, né? Aí eu quero só voltar a contar um pouquinho de uma história que talvez vocês saibam, mas assim, na Idade Média, por exemplo, que foi entre o século V e século XV, né, a Igreja Católica, por exemplo, ela é que mandava em tudo e em todos, no sentido de que ela acreditava e passava isso para as pessoas, né, de que todos deveriam ter amor e temor a Deus, né? Então, o louco, tá, e aquele que não acreditava, por exemplo, os 2 tinham a mesma visão pela Igreja Católica. Então, eles eram, em geral, postos fora da cidade, né? Eles eram expulsos, existiam barqueiros que os levavam lá para longe, eles eram queimados vivos, ou eles acabavam sendo muitas vezes presos, né? Por quê? Porque eles não poderiam aparecer. Em função disso, o descrente, né, ele não aceitava esse amor e temor a Deus, e o louco não tinha condições, né? Então, os 2, acontece isso nessa época da Idade Média. Depois, lá para o século XVII, XVIII, tá, entra uma nova fase que é chamada de Iluminismo, tá, que é a época das luzes, aonde algumas pessoas começaram a achar que aquilo que a igreja dizia estava totalmente errado, né? Que o que valia mesmo era o saber, né? E também considerando que os doentes mentais, né, não poderiam ser tratados daquela forma, né? Porque, na realidade, na Idade Média, é quase como se a ciência estivesse engatinhando, tá? E aí, a partir do momento, no século XVII e XVIII, que ocorre esta revolta, né, e começam a dar valor ao saber, então começam a aparecer os cientistas, tá? Só para vocês terem uma visão lá atrás, tá, do como era, aonde foi que a ciência começou. Mas aí eu dou um salto para cá, né, daquele século para cá, do século passado, 1950, 1960, pode passar. Então a igreja, quer dizer, mantinha ainda uma postura crítica e preconceituosa. E aí eu trago uma figurinha para vocês verem, né, que assim, é quase como se fosse uma coisa assim. Vocês, pode passar outro, vocês desencaminham as pessoas, né? É uma imagem muito forte essa daqui, né? Ou na década de 60 os medicamentos não servem para nada. E é interessante, só uma curiosidade, que desde as escrituras, por exemplo, né, esse termo grego, farmaqueia, quer dizer, significa feitiçaria, magia negra. E nós temos uma disciplina dentro da medicina, que é a farmacologia, que é o estudo dos fármacos, quer dizer, dos medicamentos, né? Então, os medicamentos que não serviam para nada também eram feitiços, né? Eram considerados magia negra pela igreja. Por outro lado, né, o psiquiatra
e muitos médicos, não era só a especialidade de psiquiatria, mas aqui eu estou me referindo basicamente, tinha uma postura hostil e preconceituosa, né? Pode passar, só para vocês verem a carinha do psiquiatra. Não está dando para ver? Ah, não está dando para ver? Ele está assim, ó. Então, pode passar. Que na década de 50, quer dizer, os psiquiatras colocavam, os médicos em geral, a religião é prejudicial à saúde. Tá? Na década de 60, aparece Freud, tá? Que estudou, né, a psicanálise, o criador da psicanálise, em que ele dizia que a religião é uma ilusão e uma obsessão da humanidade. A doutora Aline vai se estender um pouco mais sobre isso. E o Albert Ellis, que também dizia que a religião é causadora de patologias e de neuroses. Okay? Aí, só um pouquinho, né? Só para a gente relaxar um pouco, porque está tudo muito denso, né? Aí eu coloquei psiquiatria e igreja. Pode passar o outro. Uma não queria saber da outra. Né? A verdade é essa, não queria ouvir, falar, escutar, enfim, ver. Né? Então existia uma coisa de você para lá e nós para cá. Né? Aí as posturas começam a mudar. Tá? Na década, pode mostrar, de 70 e 80, pode ir. E aí começa a haver um enamoramento. Né? Assim, a religião, vou chamar aqui a mulher de religião, como poderia chamar o homem, e o homem não está gostando de olhar para a carinha do outro. Né? Eles começam a se aproximar. Ok? Pode ir. A medicina, por exemplo, pega o estetoscópio, vai lá auscultar o que é que a religião ou a espiritualidade tem a dizer. Né? E aqui são duas figuras completamente diferentes, né? O gatinho e o patinho, mas que mesmo com as diferenças, né? Por que não? Né? Pode acontecer, solta por favor, né? Isso, começa a haver uma união, um dar-se as mãos, vamos nos estudar, né? Cientificamente, sempre essa é a proposta da medicina, pode passar? Então, a religião e sua influência torna-se objeto de estudo científico. Né? Então, mais ou menos nessa década aqui. E o Koenig, que é aquele que estuda bastante, ele diz que o século XXI, ele acredita, tá, que tem uma promessa aí de reaproximação e colaboração, tá, dessas duas disciplinas, que ele chama de disciplinas, a espiritualidade e a religião e a psiquiatria, a medicina, mas é basicamente psiquiatria. Pode passar, porque senão eu fico preocupada com o horário. Nesse slide não tem importância. E aí eu trago para vocês um pouco, só assim, como está, né, atualmente, pode passar? Ou aqui, ó, esse autor, em 2000 ele fez um estudo e ele viu que a religião... Tá saindo tão clarinho. A religião, vocês estão vendo? Então, a religião é muito importante, por exemplo, para 90% da população dos Estados Unidos. Tá? Isso em 2000. E essa frase, eu acredito em Deus... e 56% dos psiquiatras, tá? Acham que a religião é muito importante, lá nos Estados Unidos. Eu acredito em Deus, 96% da população geral e 73% dos psiquiatras. Ué, mas por que aqui, né, aumentou? Porque não necessariamente quem acredita em Deus tem uma religião. Né? Então, por isso que este número aumentou. Né? Então, provavelmente, quer dizer, uma parte dessas pessoas aqui não tem uma religião, tá? Mas acredita em Deus. E aí, o Koenig, novamente estudando aqui, ele, em 2005, houve uma pesquisa, da pesquisa Gallup, tá? Onde foi observado que 73%, por exemplo, dos americanos estão convencidos de que Deus existe. Tá? 19%, quer dizer, cai bastante, acham que Deus provavelmente não existe. 3 consideram, provavelmente existe. 3 é que consideram que Deus não existe. 4 pensam que Deus provavelmente não existe. E um aspecto interessante que a probabilidade, né, maior de se acreditar, né, na existência de Deus justamente acontece entre os americanos jovens de 18 a 29 anos.
né? E a probabilidade, a menor probabilidade de não acreditar, né, de crer na existência de Deus, né, são de pessoas com maior escolaridade, né, e maior renda. Okay? E só mais também uma curiosidade, que a partir dos ataques terroristas de setembro de 2011, por exemplo, começou a haver, tá, um aumento grande, 90% dos americanos começaram a procurar, tá, a ajuda de Deus. Pode passar? Como é a religiosidade no Brasil? Isso ainda, vamos dizer, são estudos pequenos. Por exemplo, só estou trazendo esse aqui para vocês, né? São 2 estudos que dizem que 92% dos brasileiros confirmam ter crenças religiosas. E o brasileiro é muito interessante nisso, porque assim, ele vai assistir uma missa, né, na igreja católica, e de repente ele está lá tomando um passe no centro espírita, né? Ou então ele vai lá no budismo ver, né, uma oração, né? Então ele é difícil às vezes porque ele não consegue, né, ficar só, né, numa religião, pelo menos uma parte, vamos dizer. E 89% dos brasileiros dizem que a religião é sim importante, tá, para a vida de cada um. Vamos lá? Aí eu entro nesse aspecto das pesquisas científicas sobre transtornos mentais. Eu vou falar de uma parte, depois a doutora Aline continua, que é, só para vocês terem uma ideia, os centros de pesquisa que existem no mundo, tá? Isso assim, alguns centros, tá? Não são todos, obviamente. Então, universidades muito importantes nos Estados Unidos e hospitais também muito importantes. Na Europa, na Inglaterra, este grupo de espiritualidade, interesse na espiritualidade, foi fundado em 1999. Né? E no Brasil existem pelo menos 3. O Procer, tá? Que é do Hospital das Clínicas, do Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, do Instituto, né? O NUPS, que é de Juiz de Fora, tá? E esse grupo de pesquisa em psicologia e religião, que é da Unicamp. São pelo menos esses 3 que estudam já há um bom tempo. Pode passar? Um dos trabalhos que eu trago para vocês é de 2015, tá? Em que esses autores, que são brasileiros, tá? Eles fizeram um trabalho das intervenções espirituais e religiosas na saúde mental, ok? E eles pegaram um método, eles usaram um método, eles pegaram, por exemplo, 4.751 papers, quer dizer, são artigos, tá? E foram estudar, tá, qual era o impacto dessas intervenções religiosas e espirituais. E eles chegaram a um resultado que esses trabalhos mostraram efeitos significativos, né, nos sintomas de ansiedade, na diminuição do estresse, no alcoolismo e na depressão. Ok? Pode passar? Este outro, tá, que também é do Marcelo Fleck, que é do Sul, que está sempre estudando, e outros brasileiros, tá? Essa sigla, tá, é um grupo da Organização Mundial de Saúde que está estudando há muito tempo qualidade de vida, ok? Então, são 100 perguntas que são feitas sobre várias coisas sobre qualidade de vida. E um dos módulos é esse módulo espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais, ok? Então, eles estudaram e o que eles consideraram? Que a religiosidade foi considerada um fator protetor para o suicídio. Tá? Abuso de álcool, droga, enfim. E na relação entre religiosidade e tempo de internação, observou-se também que aqueles pacientes, tá, internados que tinham uma depressão e eram religiosos, eles ficaram menos tempo internados do que aqueles que eram deprimidos, mas não tinham nenhuma religião. Pode seguir? Aí, aqui é um capítulo, Religiosidade, Saúde e Qualidade de Vida, uma revisão da literatura, é um capítulo dentro de um livro, tá? E este capítulo, os autores, que aqui também está o Marcelo Fleck, ele demonstra, pelo menos, ele comenta sobre pelo menos 3 estudos, tá? Um deles, com 577 pacientes internados, é do Koenig, vocês veem que o Koenig está sempre presente, em 1998, 557 pacientes internados com mais de 55 anos. O que eles mostraram? Que aqueles que tinham uma maneira muito negativa de se relacionar, tá, com Deus, com o poder sobrenatural, com a religião, quer dizer, Deus me pune, né? Se eu faço coisa errada, Deus está ali para me punir, então tinha maiores índices de depressão. Tá?
Depois, uma revisão desses autores, Levin, Luskin, Van der Poel, 27 estudos sobre a relação entre frequência, tá, a cultos religiosos. Desses 27, 21, tá, tiveram impacto positivo. Isto é, frequentar cultos religiosos, tá, é um fator protetor para vários casos. Hipertensão, enfisema pulmonar, câncer, suicídio e outros quadros. E um terceiro estudo, que é do Woods, de 99, ele fez um estudo com homens homossexuais infectados com HIV. Tá? Aqueles que usavam a religião, né, que eram religiosos como para enfrentar a doença, por exemplo, tiveram menos sintomas depressivos. Ok? Mais um. E aí, porque eu até agora falei de depressão e suicídio, né? E no transtorno bipolar, por exemplo, não existem tantos trabalhos, tá, como existe na depressão. Então, o que esse estudo desses autores, o que eles fizeram? Eles avaliaram a associação, tá, entre diferentes formas de envolvimento espiritual e religioso, tá, e o estado clínico das pessoas que tinham transtorno bipolar, mesmo que elas estivessem em um estado eutímico, que é o estado normal, na mania, na depressão, e quais eram essas diferentes formas? A frequência de comparecimento à igreja, a frequência de oração e meditação e a influência das crenças sobre a vida. Então, essa associação, tá? O que resultou? Quais foram os resultados? As análises encontraram, quer dizer, associações muito significativas, tá, entre as taxas mais elevadas de oração e meditação, para mostrar como oração e meditação são importantes, nos participantes em estado misto, que é aquilo que eu falei para vocês, é um quadro muito grave e que grande parte das pessoas acabam muitas vezes se suicidando quando apresentam esse estado. Não são todos, mas é. Bem, as pesquisas no campo, está terminando. As pesquisas no campo, então, da espiritualidade e religiosidade em saúde, embora estejam cada vez aumentando mais, existem evidências científicas, tá? Ocorreram progressos, mas ainda há muitos problemas para você estudar, né? Como é que você vai medir religiosidade, medir espiritualidade, religião, enfim. Então, existem dificuldades metodológicas, insuficiência de provas, heterogeneidade nos resultados, e os resultados são, portanto, imprecisos e variáveis. A medicina, é importante comentar com vocês que é uma ciência, tá, baseada em evidências. Tá? O que significa isso? Que é integrar a experiência, tá, clínica com a melhor prova clínica, tá, externa disponível a partir de uma pesquisa sistemática. A pesquisa sistemática, né, assim, você é centrada em pacientes aqui sobre a acurácia, quer dizer, a exatidão, tá? E a precisão dos testes diagnósticos. Hoje a gente tem muitas escalas de avaliação, tá? E que a gente pode dizer que há uma eficácia no estudo, né? Então, essa é uma definição do David Sackler desde 1996, tá? Então, existem evidências nos estudos científicos sobre espiritualidade, religiosidade, né, conectando as duas com saúde física, mental, bem-estar e qualidade de vida? Sim, existe. Tá? Embora não queira dizer que essas conexões positivas, né, aconteçam em todas as religiões ou em uma em particular. Porque muitas religiões, infelizmente, às vezes a gente vê que há resultados negativos. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que participa de um grupo religioso de uma dada religião, tá? E que se torna muito fanático. Infelizmente, nós psiquiatras já tivemos muitas vezes no consultório, essa pessoa pode vir apresentar um delírio, tá? São ideias delirantes, muitas vezes místicas, tá? A partir desse fanatismo que acontece, tá, na presença, ou enfim, participando, né, na participação da religião. Tá? Então, por isso que a religião pode ter um efeito adverso, ok? E aí, talvez para surpresa, então só eu acho importante dizer também que esse exemplo aqui também, a religião pode ter efeito adverso na saúde quando crenças e práticas religiosas são usadas
para justificar comportamentos de saúde negativos, tá? Ou substituir. Uma outra coisa, existem algumas religiões, isso é comentário, não existe propriamente uma crítica, mas que, por exemplo, né, não pode tomar transfusão de sangue, não pode cortar o cabelo, né, não pode fazer uma série de coisas que impedem com que a pessoa, né, possa administrar uma medicação pelo médico, né, e sarar, curar, melhorar, né? Então, assim como esses dois exemplos, existem várias outras coisas que acabam acontecendo e que são negativas, né, para, vamos dizer, no sentido de ajudar o paciente a melhorar de toda aquela sintomatologia que ele está apresentando. E, para surpresa talvez de alguns de vocês, a Organização Mundial de Saúde recomenda a utilização de práticas complementares, como, por exemplo, arte-terapia, reflexologia, tá? Musicoterapia e práticas espirituais, tais como prece, tá? Reuniões mediúnicas, tá? E meditações. Porém, ela faz uma observação que é, desde que, tá, haja real razões, né, desde que realizadas, em conjunto com a medicina, né, ortodoxa e com o acompanhamento científico das eficácias. Tá? Isso é fundamental. Não adianta só participar se não tiver esse acompanhamento aí. Pronto? Então, espiritualidade e religiosidade são importantes para toda a humanidade, auxiliam na saúde física e mental, podem desenvolver uma maior compreensão entre mente e cérebro, né? E devem cada vez mais ser estudadas e pesquisadas para distinguir melhor o que é um transtorno mental e o que é uma experiência religiosa, tá? Ou uma experiência espiritual, seja. E aí, para terminar, este é o último slide, né? Ainda falando do Alexander, tá? Ele escreveu um editorial denominado Espiritualidade, Saúde, Passado e Futuro de uma Relação Controversa e Desafiadora, na revista de Psiquiatria Clínica do Hospital das Clínicas. E ele cita Popper, que é o Karl Popper, um dos filósofos mais importantes do nosso século, do século XX, né? Em que ele diz assim, na busca da verdade, a melhor estratégia pode ser começar criticando as crenças que nos sejam mais caras, né? Quando a gente pode fazer isso. Eu acredito que valeria a pena tentar aprender algo sobre o mundo, mesmo se nessa tentativa aprendermos apenas que não sabemos muito, né? Esse estado de ignorância aprendida pode ser útil em muitos de nossos problemas. Pode servir para que todos nós nos lembremos que, mesmo diferindo amplamente nas várias pequenas coisas que sabemos, em nossa infinita ignorância somos todos iguais. Ok? E aí está uma imagem que eu considero muito bonita de recolhimento, de expansão, né? Só para a gente terminar. Muito obrigada. Aqui, pode soltar ainda.